E nos próximos capítulos da novela Garota do Momento, Clarice se vingará de Juliano e, com a ajuda de Alfredo, ela irá desmascarar o vilão na frente de todos. Clarice e Alfredo farão com que Juliano revele os 3 piores segredos dele. E o último segredo fará com que todos que estão assistindo ao programa fiquem de olhos arregalados. Isso tudo terá início após Juliano receber uma ligação. Ele chamará Zélia e diz: "Eu acabei de falar com o Dr. Pimenta e ele me confirmou que a Clarice não está mais tomando os remédios dela." Zélia, ao escutar aquilo, pede para o empresário se explicar melhor. E Juliano fala: "Acontece que depois que eu vi os quadros da Clarice, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E por isso, eu peguei os remédios que a Clarice está tomando e mandei para que o Dr. Pimenta pudesse analisar." Zélia se aproxima ainda mais e diz: "E pela tua cara, dá pra ver que o resultado foi que o Dr. Pimenta confirmou que aqueles não são os remédios que ele receitou." Juliano confirma e comenta: "A Clarice trocou os remédios e eu não ficaria surpreso se ela já tivesse recuperado toda a sua memória. Afinal de contas, ela anda muito estranha ultimamente." Zélia, preocupada, pergunta: "E o que você pretende fazer, Juliano?" O Crápula a encara e responde: "Eu vou trocar os medicamentos novamente, sem que a Clarice perceba. E dessa vez, eu vou colocar remédios ainda mais fortes do que os outros que eu estava dando para ela." Zélia, ao escutar aquilo, questiona: "Você está dizendo que esses novos remédios serão ainda mais fortes do que o que você estava dando para ela? Mas será que isso não pode ser perigoso para Clarice?" Juliano confirma e fala: "Eu sempre evitei de dar esses remédios para Clarice porque eu sabia dos riscos. Mas, infelizmente, a Clarice não está me dando escolha." Zélia, impiedosa, ela diz: "Bem, mas se esse é o único modo, eu acho que você tem sim que fazer com que a Clarice tome aqueles remédios." Juliano, sem pensar 2 vezes, avisa que trocará os remédios ainda naquela noite. Já no outro dia, Clarice tomará o seu remédio sem imaginar que Juliano os tinha trocado. A mãe de Beatriz os tomará por alguns dias, até que ela começará a sentir fortes dores de cabeça novamente. Juliano, ao conversar com a esposa, ele notará que ela não estava bem e ficará feliz ao perceber que os remédios estavam fazendo efeito. Momentos depois, Clarice encontrará Beatriz e Glorinha na rua e, ao cumprimentar as duas, ela conversará normalmente. No entanto, quando Beatriz a chama de mãe, Clarice fica confusa e pergunta: "Mas por que você está me chamando assim, Beatriz? Eu já disse para você parar com essa história de me chamar de mãe." Beatriz e Glorinha estranham e Beatriz responde: "Mas a senhora é a minha mãe. A senhora, por acaso, se esqueceu novamente?" Clarice fica confusa e, após pensar um pouco, ela diz: "Ah, é verdade. Por um momento eu tinha me esquecido." Beatriz fica preocupada
e pede para levar sua mãe até o hospital. No entanto, Clarice avisa que não era necessário e fala que passará na casa de Teresa. E ao ver a sua mãe se afastando, Beatriz diz a Glorinha que estava muito preocupada. E não muito tempo depois, Clarice chegará na casa de Teresa e contará o que tinha acontecido. Teresa estranha e questiona: "Você está me dizendo que esqueceu que a Beatriz é a tua filha?" Clarice confirma e responde: "Por um momento, eu tive um apagão e era como se eu tivesse me esquecido de tudo o que eu descobri nas últimas semanas." Teresa, ao escutar aquilo, pergunta: "Mas você por acaso parou de tomar os remédios do Dr. Pimenta?" Clarice diz que sim e fala: "Agora eu estou tomando apenas os remédios que o teu médico me receitou." Teresa pensa um pouco e diz: "Isso é muito estranho. Como pode você, do nada, ter tido essa piora?" Clarice, naquele momento, se lamentará e dirá que está sentindo uma forte dor de cabeça. Será então que Teresa terá uma desconfiança e pergunta: "Você, por acaso, não acha que o Juliano possa ter desconfiado de alguma coisa e trocado os teus medicamentos sem que você tenha visto, Clarice?" A mãe de Beatriz fica pensativa e responde: "Bem, eu realmente andei um pouco estranha e ele pode ter desconfiado de alguma coisa." Teresa diz pensar a mesma coisa e avisa: "Não esqueça que aquele crápula veio até aqui me ameaçar. Então, se eu fosse você, pegava o frasco dos teus remédios e levava para serem analisados, para saber se o Juliano não os trocou novamente." Clarice, ao escutar aquilo, diz: "Pois é exatamente isso que eu farei. Eu vou parar de tomar qualquer medicamento e vou levá-los para serem analisados." Clarice, sem perder tempo, ela irá até a mansão dos Alencar e, ao chegar no seu quarto, ela pega o frasco dos seus medicamentos e os leva até uma clínica. Ao chegar na clínica, ela encontrará o Dr. Rogério e pede para que ele analise os medicamentos de dentro do frasco. O doutor avisa que aquilo levará algumas horas e pede para Clarice esperar ali. Não muito tempo depois, o Dr. Rogério volta com o resultado e diz: "Realmente, o conteúdo daquele frasco não são os remédios que você me falou." Clarice confirma a sua teoria e pergunta: "Então eles são os mesmos que eu trouxe para o senhor analisar alguns dias atrás?" O doutor diz que não e explica: "Na verdade, esse medicamento que a senhora trouxe hoje é muito mais forte do que os outros daquele dia." Clarice estranha e pede para o médico se explicar melhor. E o doutor responde: "Bem, em poucas palavras, esse remédio aqui é muito perigoso. E se você continuasse tomando esse medicamento, em questão de poucas semanas, você não se lembraria nem sequer do teu próprio nome." Clarice, ao escutar aquilo, fica furiosa e, após agradecer ao médico, ela sai e vai até a casa de Teresa. Teresa, curiosa, ela encara a amiga e pergunta: "E então, do que se tratava aqueles remédios? O Juliano voltou a te dopar?"
Clarice confirma e explica. E dessa vez, o Juliano usou medicamentos muito mais perigosos. O Dr. Rogério me alertou que se eu tivesse continuado usando esse remédio, em questão de uma semana, eu teria me esquecido de tudo, inclusive do meu próprio nome. Teresa fica horrorizada e Clarice continua falando. O Juliano queria que eu não me lembrasse mais de nada, para poder me controlar e me afastar da Beatriz novamente. Teresa, ao escutar aquilo, questiona. E o que você pretende fazer agora, Clarice? Eu acho que não é mais seguro para você continuar naquela casa. Clarice pensa um pouco e responde. Eu sei disso, mas eu não posso sair daquela casa assim do nada. Eu tenho medo do que o Juliano possa fazer contra mim e contra a Beatriz. Teresa encara a amiga e avisa. Eu te entendo, Clarice, e também ficaria com medo se eu estivesse no teu lugar. Clarice então terá uma ideia e diz. Eu acho que sei um modo de fazer com que o Juliano pague por tudo o que ele fez. Mas, para isso, eu vou precisar da ajuda do Alfredo. Teresa olha para a amiga e fala. Pois eu não sei do que se trata. Porém, eu tenho certeza que o Alfredo não irá recusar em te ajudar. Ainda mais contra o Juliano. O Alfredo ainda está furioso depois que descobriu o que o Juliano fez comigo. Clarice fica feliz ao escutar aquilo e avisa. Eu preciso falar com uma outra pessoa antes, mas amanhã eu venho até aqui de tarde. Será que você pode chamar o Alfredo aqui? Teresa diz que sim e garante. Eu tenho certeza que assim que o Alfredo souber que você teve um plano contra o Juliano, ele vai ser o primeiro a querer te ajudar. Clarice, ao escutar aquilo, ela sai e vai ao encontro de Basílio na perfumaria carioca. O pilantra, ao ver a mãe de Beatriz, ele pergunta se tinha acontecido alguma coisa. E Clarice explica tudo o que tinha descoberto. Basílio, preocupado, pede para Clarice tomar muito cuidado. E a mãe de Beatriz responde. Eu sei disso, mas eu acho que só tomar cuidado não será o suficiente dessa vez. Eu acho que terei que tomar uma atitude mais radical. Basílio estranha e questiona. Do que a senhora está falando, Clarice? O que exatamente você está pensando em fazer? Clarice o encara e responde. Eu vou virar esse jogo e usar a mesma estratégia do Juliano contra ele. Basílio, ao escutar aquilo, fica calado e Clarice continua explicando. Se o Juliano gosta tanto de mudar os remédios dos outros, eu acho que ele merece que alguém faça o mesmo com ele. Basílio, sem pensar duas vezes, avisa. Bem, esse realmente seria um excelente castigo para ele. Mas eu ainda não entendi direito. Por acaso, você quer deixar o Juliano demente? Clarice diz que não e avisa que tem um plano ainda muito melhor. Basílio fica calado, escutando todo o plano, e arregala os olhos ao descobrir do que se trata. O ex-motorista, ainda em choque, fala. Mas o teu plano, Clarice, é simplesmente genial. Assim você vai conseguir finalmente colocar o Juliano atrás das grades. Sem contar que ele também terá a maior humilhação de sua vida. Clarice diz saber muito bem daquilo
e pede: mas para que esse plano funcione, eu vou precisar da tua ajuda. O ex-motorista garante que irá ajudar e pergunta o que a Clarice quer que ele faça. A mãe de Beatriz vai direto ao ponto e diz: eu descobri um remédio perfeito para usar no Juliano, mas é impossível conseguir por modos legais. E eu pensei que você poderia conhecer um modo de arrumar esse remédio. Basílio, sem pensar duas vezes, responde: é claro que eu posso arrumar. Eu tenho um amigo que trabalha no hospital e eu vou ligar para ele ainda hoje para que ele arrume um pouco desse remédio. E amanhã bem cedo eu entrego para você. Clarice, após agradecer, ela sai. Já naquele mesmo dia, mais tarde, Basílio se encontra com seu amigo e ao pegar uma mala, ele pergunta: o remédio que eu pedi está aqui dentro? O homem diz que sim e avisa: você só tome muito cuidado com a dosagem desse remédio. Esse medicamento é muito perigoso e eu só consegui colocar as mãos nele porque eu invadi a área psiquiátrica do hospital. Basílio pede para o amigo não se preocupar e avisa que será usado em uma pessoa que merece uma bela lição. O homem, ao escutar aquilo, responde: pois eu tenho pena dessa pessoa, porque eu garanto que depois que ele tomar esse remédio, ele nunca mais será o mesmo. Basílio fica ainda mais feliz com aquela informação. Já no outro dia, Clarice, ao conversar com Juliano, fingirá que está com uma forte dor de cabeça e dirá, inclusive, que ficará em casa por causa das dores. O Crápula fingirá estar preocupado, mas por dentro ele pensa consigo mesmo: eu acho que em poucos dias a Clarice perderá todas as suas lembranças e eu vou poder moldar ela como eu bem quiser. Já a Bia, ao se aproximar do pai, ela o chama para a levar até o colégio e os dois saem logo em seguida. Já Basílio, ao ver Clarice sozinha, ele se aproxima e a entrega o frasco de remédio. A mãe de Beatriz, ao pegar o frasco, ela pergunta: esse aqui é o remédio que eu te pedi, Basílio? O marido de Maristela confirma e diz: bem, eu vou deixá-lo nas tuas mãos e eu tenho certeza que você irá saber como usá-lo. Clarice agradece e logo em seguida ela sai. E naquele mesmo dia, durante a tarde, Clarice irá até a casa de sua amiga Teresa. Ao chegar na casa de Teresa, ela vê o Alfredo e ao se aproximar da amiga, ela fala: ainda bem que você conseguiu trazer o Alfredo até aqui. Teresa a encara e responde: bem, isso não foi nenhum problema. Quando o Alfredo soube que você tinha um plano para se vingar do Juliano, ele não pensou nem duas vezes e disse que ajudaria. Clarice agradece ao apresentador e Alfredo a encara e pergunta: só tem uma coisa que eu ainda não entendi, Clarice. E antes que você me conte o teu plano e eu diga se aceito em ajudar ou não, eu gostaria que você me contasse toda a verdade do que está acontecendo, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa de muito grave que vocês duas sabem contra o Juliano. Teresa tentará convencer o ex-marido de ajudar sem fazer nenhuma pergunta. E Clarice, ao olhar para a amiga, ela a interrompe e diz: não, Teresa,
O Alfredo tem razão. Ele precisa saber da verdade. Até porque, para que o meu plano funcione, eu preciso primeiro contar toda a minha história para o Alfredo. Alfredo fica curioso e Clarice então conta. Bem, para resumir tudo em poucas palavras, eu acho que tudo o que você precisa saber é que a história que a Beatriz contou no teu programa é tudo verdade. Alfredo, ao escutar aquilo, arregala os olhos e pergunta: você está me dizendo que toda aquela história é verdade? Mas isso é um absurdo. Eu não posso acreditar que o Juliano tenha sido capaz de fazer uma coisa tão horrível como essa. Clarice o encara e responde: mas ele foi sim. Ele me enganou e mentiu para mim por todo esse tempo. Ele inclusive me afastou da minha filha e me fez criar a Bia, que não é a minha filha de sangue, mas sim do Juliano, com a filha da Arlete. Alfredo, ainda em choque, avisa: pois você não se preocupe, Clarice, que eu estou disposto a te ajudar no que for necessário. É só você me dizer o que eu tenho que fazer. Clarice então contará o seu plano e diz: eu preciso que você chame o Juliano até o teu programa para receber um prêmio ou algo do tipo. O importante é atrair ele para participar do teu programa ao vivo. Alfredo, sem pensar duas vezes, responde: bem, isso não será nenhum problema. É claro que eu posso chamar o Juliano, mas me diga uma coisa, Clarice. Para que tudo isso? Clarice o encara e conta o resto do seu plano. Eu vou começar a colocar na comida e na bebida do Juliano o remédio que o fará contar toda a verdade. E tudo o que você precisará fazer são 3 perguntas. E depois que o Juliano responder a todas, a vida dele será arruinada e ele será desmascarado da forma mais humilhante de todas. Alfredo pergunta quais são as 3 perguntas e Clarice, ao se aproximar ainda mais, ela fala em voz baixa. O apresentador, ao escutar aquilo, ele arregala os olhos e diz: mas se o Juliano responder essas 3 perguntas ao vivo, isso significará o fim dele. Teresa, receosa, questiona: mas será, Clarice, que esse remédio que você pretende dar para o Juliano irá funcionar? Clarice garante que sim e avisa: eu descobri esse remédio quando eu falei com um dos médicos que participou da Primeira Grande Guerra. E ele me disse que nos interrogatórios eles usavam esse medicamento e sempre funcionava. Alfredo e Teresa, ao escutar aquilo, ficam confiantes. E Clarice, após marcar o dia no qual Alfredo deverá chamar Juliano, ela sai. E naquele mesmo dia, Juliano receberá uma ligação. E ao desligar, ele olha para toda a família que estará reunida e avisa: o Alfredo acabou de me ligar e ele me convidou para uma entrevista no seu programa e para entregar um prêmio de empresário do ano. Clarice finge estar feliz pelo marido e o incentiva a ir ao programa do Alfredo. Bia também diz a mesma coisa. E Juliano, após pensar um pouco, ele fala: vocês têm razão. Eu vou até o programa para receber o prêmio e eu quero que nesse sábado todos estejam lá presentes. Já no dia seguinte, Clarice colocará o remédio que Basílio tinha conseguido
nas comidas e bebidas de Juliano. O Crápula não irá desconfiar de nada. E ao chegar no dia da entrevista, Clarice colocará uma dose ainda maior do remédio na comida de Juliano e fala: bem, depois de todos os remédios que eu dei para o Juliano, eu tenho certeza que ele não conseguirá contar nenhuma mentira. E momentos depois, Juliano chegará no programa do Alfredo e o apresentador, ao olhar para o vilão, avisa que tem 3 perguntas para fazer para ele antes de entregar o prêmio. Juliano, sem desconfiar da armadilha que estava prestes a cair, ele pede para Alfredo começar com as perguntas. E o apresentador ao vivo faz a primeira pergunta: é verdade que você, Juliano, enganou a Clarice e mentiu sobre o passado dela, e que tudo aquilo que a Beatriz contou no meu programa alguns meses atrás é tudo verdade? Juliano, sem pensar 2 vezes, tenta negar tudo, mas o empresário não consegue mentir e confirma toda aquela história. Juliano acha tudo aquilo estranho e Alfredo continua perguntando: e sobre o que aconteceu com a verdadeira mãe da Bia? Nos diga quem ela é e onde ela está agora. Juliano tentará mentir uma outra vez e novamente não conseguirá. O Crápula dirá que a verdadeira mãe da Bia é a Valéria e contará também tudo o que aconteceu na noite da morte dela. Maristela e Bia, que estarão presentes, ficarão em choque ao escutar tudo aquilo. E Juliano, ao perceber que tinha alguma coisa de errado com ele avisa que irá embora. Clarice, no entanto, o impede e o manda ficar ali para responder a última pergunta. E graças ao efeito do remédio, Juliano não consegue desobedecer ao pedido de Clarice. E Alfredo faz a última pergunta: me diga uma coisa, Juliano. Você sempre falou que é um homem conservador, porém a tua esposa, a Clarice, descobriu um segredo do teu passado e eu gostaria de saber se é verdade ou não. Juliano fica nervoso e com medo de saber qual será a próxima pergunta. E enquanto todos em casa assistem ao programa ao vivo, Alfredo encara o vilão e o questiona: é verdade o boato que existe que você, quando adolescente, teve um caso com teu primo e que você só não oficializou o namoro com ele porque a tua mãe, a Maristela, não permitiu? Juliano tenta com todas as forças negar, porém ele não consegue mentir e confirma aquela história, deixando a todos completamente chocados. E após terminar de fazer todas as perguntas, Alfredo pedirá que o delegado entre. E o oficial da lei, ao entrar, ele dará ordem de prisão para o empresário. Agora deixe uma nota de 0 a 10 para a novela Garota do Momento. E também me contem de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixarem o teu like para receberem todos os dias os novos vídeos da novela Garota do Momento.